A partir de agora, você acompanha o programa Informe-se Bem com Karina Cato, aqui na Rádio Cultura e Portal RC1. Olá, boa tarde para você. Começa agora o Informe-se Bem desta quinta-feira, dia 20 de abril, aqui no Portal RC1. E hoje nós vamos falar sobre economia. Você já ouviu falar em Selic, IPCA, CDI? Sabe a importância de conhecer os indicadores na hora de investir? Tá pensando em investir aí o seu dinheiro? Por isso, hoje, a participação no nosso programa aqui no Informe-se Bem é do professor e economista Paulo Afonso. É ele quem vai nos explicar o que esses nomes significam. Olha só. Olá, pessoal, tudo bem? Quem está em busca de melhores investimentos deve ao menos entender como é que funcionam alguns indicadores financeiros. São aquelas siglas que aparecem sempre nos noticiários, mas que não são assim totalmente compreendidas pelo grande público. Há três delas que eu considero assim bem importantes para quem deseja investir com mais inteligência, que é o CDI, o IPCA e a Selic. Então eu vou explicar o que são esses indicadores financeiros e mostrar como é que eles impactam as suas escolhas de investimentos e de crédito. Então, é fundamental entender como que o CDI, o IPCA e a Selic, elas se relacionam entre si. Então, nesse programa eu vou falar especificamente sobre a Selic, e no próximo eu falo sobre os outros dois indicadores. Então, a sigla Selic, ela significa Sistema Especial de Liquidação de Custódia, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, onde são liquidadas todas as operações com títulos públicos federais do Brasil. O principal objetivo da taxa Selic, que é a taxa de referência utilizada nas negociações diárias nesse sistema, é funcionar como se fosse um ponto de equilíbrio para as movimentações da economia. Então, as flutuações observadas na taxa Selic, elas acontecem periodicamente, nos encontros do Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária, então essas pessoas se reúnem e definem qual que vai ser a taxa, se ela vai subir, se ela vai descer. Então, nas reuniões, os membros do Copom, eles votam para determinar a taxa que determina o equilíbrio do mercado financeiro brasileiro. A taxa Selic, adequada para cada momento, é aquela que proporciona a boa circulação do dinheiro na economia. Ou seja, o índice ele é um facilitador para as trocas de recursos entre pessoas físicas, pessoas jurídicas e instituições financeiras. A taxa Selic é, de acordo com a política monetária vigente, utilizada para equilibrar a inflação no Brasil. O equilíbrio alcançado por meio do ajuste na taxa Selic permite que o governo brasileiro siga rolando a sua dívida. Se a Selic fica muito baixa, os investidores não compram títulos públicos. Se a Selic fica muito alta, o investidor ele perde o interesse em investir nos negócios da economia brasileira. Vale lembrar que o investimento em títulos públicos ele está atrelado à dívida pública. Ele é um empréstimo que as pessoas fazem ao governo, em troca de uma remuneração. Então, as reuniões regulares do Copom evitam que a taxa Selic fique muito alta ou muito baixa, pois ambos os cenários aí são perigosos à economia. Quando a taxa Selic fica excessivamente baixa, ocorre um desestímulo à poupança, porque os investimentos eles perdem rentabilidade. A consequência natural disso é um incremento no consumo. As pessoas tendem a utilizar os seus recursos para adquirir bens e serviços. O problema nesse cenário é a sobreposição do consumo sobre a produção do país. Em outras palavras, há uma demanda por produtos, uma procura maior por produtos, que não é acompanhada pela oferta, que seria a capacidade das indústrias. Então as indústrias elas não dão conta desse consumo. E o resultado disso os preços se elevam e existe aí um movimento de inflação. Então, para evitar que isso aconteça, a taxa Selic ela não deve chegar a patamares tão baixos. Em paralelo, é prudente que o poder público estimule a produção antes de fomentar o consumo. Então, isso gera empregos, eleva a oferta de produtos no mercado e garante renda para que as pessoas possam consumir mais. O desequilíbrio na taxa Selic
ele não se dá apenas quando ela está muito baixa, né? O movimento contrário também ele pode ter um efeito negativo sobre a economia. Quando a taxa Selic está alta demais, né, como nesse momento aqui, as pessoas ficam estimuladas a poupar e reticentes em relação ao crédito, né? Esses dois fatores contribuem para esfriar a economia, né, e prejudicam o setor produtivo, né, que se vê obrigado a baixar os preços. Então, uma alta significativa da taxa Selic pode ser um reflexo também de uma necessidade do governo, né? Quando faltam recursos para pagar a dívida pública, então a taxa Selic ela é elevada para estimular o investimento em títulos públicos. Então, isso leva os aplicadores a terem uma rentabilidade maior, mas também indica uma instabilidade no governo, né, que passa a pagar juros elevados para cobrir aí a sua dívida. Então, quando essa tendência chega a um patamar insustentável, aí existe o risco de calote por parte do governo. Então, pessoal, no próximo programa, né, a gente comenta mais sobre o que é o IPCI, o que é o CDI, como que essas siglas, né, elas se conversam entre si. Ok, pessoal? Grande abraço, hein? E hoje nós temos um recado especial da Mônica da Americanet, que você sabe, é a patrocinadora oficial aqui do Informe-se Bem. Prazer, meu nome é Mônica, sou do setor de vendas da Americanet de Dois Córregos. Se precisar, só me chamar aqui no WhatsApp. ConnectCor, agora é Americanet. A internet líder de mercado em Dois Córregos e região, agora também tem como plano ideal para o seu celular 30 GB de internet. Cobertura nacional 4G, ligações e SMS ilimitados. Fibra 300 megas mais um chip 30 GB por apenas R$ 139,90. Já é cliente ConnectCor? Visite nossa loja e conheça as condições especiais. Acesse americanetjaú.com.br ou contrate pelo WhatsApp 14 3652 9890. E antes da gente terminar o Informe-se Bem desta quinta-feira, dia 20 de abril, eu quero te lembrar da Sexta Festa do Milho, que começa hoje na Paróquia Santo Antônio, a partir das 6 horas da tarde e vai até as 10 horas da noite. Então, de hoje, 20 de abril, até domingo, 23 de abril, você pode prestigiar a Sexta Festa do Milho. Você vai ter shows com a Susan Muriel, Paulo Vioto e do Viana, vai ter show de prêmios nesta sexta-feira, dia 21, feriado, e no domingo, dia 23, a partir das 6 horas da tarde, com prêmios em dinheiro no valor de 300, 500 e R$1.000. São 3 rodadas principais no valor de R$12 e rodadas avulsas no valor de R$5 cada. Tem também brinquedo inflável de graça para as crianças, pipoca de graça, além de um cardápio maravilhoso com as delícias do milho e outras opções para você. Então, não se esqueça, prestigie Sexta Festa do Milho da Paróquia Santo Antônio, que acontece na Rua Gomes Botão 441, no bairro Santo Antônio, em Jaú. Mais informações pelo telefone 14 4103 5000. Eu vou repetir para você anotar. 14 4103 5000. Prestigie a Sexta Festa do Milho da Paróquia Santo Antônio. E o Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Para você uma boa quinta-feira, um excelente feriado amanhã, feriado de Tiradentes. Continue ligado aqui na programação do Portal RC1 e a gente se encontra no Informe-se Bem na próxima segunda, após a 1h da tarde. Um bom fim de semana para você, um grande beijo e até o próximo programa. Tchau! O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais notícias aqui na Rádio Cultura Regional e no Portal RC1.